Eu tô com a Lúcia dormindo e eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo, né? E às vezes se eu... Mas eu tenho que olhar, né? Eu não posso não deixar de olhar. Vou tentar tirar 10 minutinhos aqui e fazer um videozinho. Como todos sabem, né? A Lúcia nasceu aqui em Portugal, mas ela não era portuguesa. Então esse vídeo vai ser para falar sobre a nacionalidade da Lúcia. Já vou deixar claro que isso é uma experiência, né, nossa, né, individual. Não vou dizer que é uma regra para todos, né? Porque às vezes uma outra pessoa não consegue, outra pessoa conseguiu de outra maneira e vai falar, ai, mas a sua informação é mentirosa. Não, eu vou falar uma informação que eu sei, que é minha, e o que aconteceu comigo, né? É a minha experiência. Quando nós chegamos aqui em Portugal, para ter um filho, se eu não me engano, a lei era você tinha que estar 2 anos no país. Eu não sei se era ilegal ou legal, ou tanto faz, mas tinha que estar 2 anos. E o filho nascia português. Passou coisa de 2, 3 meses, mudaram a lei. Então, a partir de 1 ano, se você tivesse aqui 1 ano, seu filho nascia português. Até aí tudo bem, né? Mas a gente não tinha pretensão nenhuma de ter filho, não era nossa meta, né? Eu nem sei se a gente tinha às vezes vontade de ter o segundo, né? Eu nem lembro disso. E calhou de acontecer, né? E nisso a Lúcia veio. Nós chegamos aqui em fevereiro. No caso, nossa morada, né? Começou a ser válida, né? Que a gente conseguia comprovar nossa morada aqui a partir do dia 15 de março, né? Que foi basicamente um mês depois. Foi quando a gente conseguiu nossa casa. Deixa eu beber uma água. E quando nós conseguimos nossa casa, tal, em março. Em dezembro, a Lúcia nasceu. Ou seja, né, nós não tínhamos 1 ano. Aí chegamos aqui, né, em março, aí fomos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós estávamos aqui há 10 meses, né, que a gente conseguia comprovar. E fiquei grávida logo, né? A Lúcia nasceu, então não tinha como ela ser portuguesa, por causa da lei. Se por acaso o Rafael tivesse aqui há 1 ano, mesmo sendo ilegal, né? Vamos dizer, não tivesse manifestação de interesse, não tivesse nada, mas que ele conseguisse comprovar que ele estava aqui há 1 ano, a Lúcia automaticamente seria portuguesa. Se eu tivesse aqui há mais de 1 ano, tal, a mesma situação que o Rafael, ela também seria portuguesa. E se a gente estivesse com autorização de residência, automaticamente ela seria portuguesa. Como não foi essa situação, ela não era portuguesa. A senhora, no dia do nascimento dela, queria registrar ela lá como portuguesa, falando, mas não tem como, né? Vocês são daqui e tal. Ela tentando ajudar, mas... Aí eu falo, não, a gente não tá aqui 1 ano, tal, não sei o que tem. E aí começou a revolta de todos. A Olga, não, ela tem que ser portuguesa. Ela não pode ser brasileira, ela nasceu em Portugal. Todo mundo falava, não, ela é portuguesa. Até a Mabalu tinha uma brincadeira. Ela é portuguesa, porque ela nasceu aqui, ela nasceu no oceano, né? Aí eu falei, mas aí, e quando a gente... Aí, nós fizemos o assentamento, né? Que é uma certidão de nascimento daqui, né? Assentamento. E ela era filha de pais brasileiros, mas natural de Portugal. Então, a Lúcia, de natural, ela é de Portugal. Era assim. E nacional do Brasil, sem nunca ter botado o pé no Brasil. Até aí, tudo bem. E quando eu comecei, eu tive que fazer o caminho inverso, né? Ela veio em Portugal, era assim, aí tinha aquela certidão dela, e fui fazer a certidão do Brasil. Porque para mim ter os documentos de Portugal, eu precisava fazer os documentos do Brasil, porque até então ela não tinha nada de Portugal, ela só tinha essa certidão. Aí o primeiro documento foi fazer o CPF dela, do Brasil, para depois fazer o pedido da certidão de nascimento. Aí a certidão de nascimento.
Ela fez a certidão de nascimento bonitinho. Depois com a certidão de nascimento pronta, aí eu fui fazer o NIF dela. E quando chegou nas finanças, para você explicar que ela não era portuguesa, ninguém entendia. Não, mas ela nasceu aqui, ela não pode ser brasileira. Ela é portuguesa. Eu falei, não, é porque é por causa da lei. Não, mas essa lei tá errada. Isso não tem cabimento. Uma pessoa nasce aqui, não é portuguesa, tá? Eu falei, não, que às vezes a pessoa se aproveita. Ela, não, mas ela via que a nossa situação não era essa, né? Aí tem gente que foi ver o vídeo e falar, não, mas eles queriam se aproveitar. Mas se a gente quisesse aproveitar, eu tinha feito com 1 ano. Que aí a menina era portuguesa, né? Aí tá, fizemos o NIF. Depois do NIF, fui fazer o NIS. Fiz o NIS. Levou 40 dias para ficar pronto. Coisa de luxo, porque hoje em dia o NIS, nossa, é um documento que quase ninguém consegue fazer aqui. Fizemos isso. Ela nasceu em dezembro. Janeiro, fevereiro e março, ela estava com todos os documentinhos dela, né? Certidão de nascimento de Portugal, Brasil, NIF e NIS. Tá. No dia 15 de março de 2023, nosso querido governo fez o acordo da CPLP. Fez o acordo da CPLP para poder regularizar as pessoas que estavam aqui com a manifestação de interesse até dezembro de 2022. Não sei, se eu estiver falando qualquer informação errada, vocês me corrijam. Aí fizemos isso. Tivemos a certidão, a coisa CPLP. Viramos na autorização de CPLP de papel, vergonhosa, mas que pra gente ajudou muito. Fizemos a autorização, fizemos a CPLP. Aí nisso, a Olga sempre inconformada, falou, não, ela tem que ser portuguesa. Aí a gente começou a batalha de ir no IRN, aí as pessoas, não, ela só pode ser portuguesa, como ela nasceu aqui, ela só pode ser portuguesa se ela frequentar 1 ano de escola, né, e ser comprovado esse 1 ano. Tentei cadastrar ela numa colégio, tô até hoje esperando chamarem, nunca chamaram, para colocar ela lá, e se ela ficasse 1 ano e eu mostrasse, ela automaticamente virava portuguesa. E tinha uma brecha lá na lei, que eu não sei qual é a linha, depois eu vou procurar. Se os pais, no momento que quisesse pedir a nacionalidade do seu filho nascido aqui, se ele nunca tivesse saído de Portugal e os pais estivessem legais no país, tal, a criança poderia virar portuguesa. Aí eu entrei nessa brecha. Aí eu liguei para um negócio chamado Claim, que é um órgão que ajuda os imigrantes. E ela falou que não, dependendo do cartório, a sua filha tem direito à nacionalidade sim. Mas tudo vai depender como é que se fala? Do entendimento de cada um. Eu esqueci qual é a palavra certa que se dá isso. Mas a interpretação de texto de cada um. Você pode rodar, o país inteiro, né? E vai ver que cada um vai entender de um jeito. Aí tá. Nessa época, surgiu a oportunidade do Rafael trabalhar na França. E o Rafael trabalhando na França, tal, conversando com a senhora, e ela, né, tava conversando comigo, e ele ia trabalhar lá, que eu não sei o que tem, mas ele não foi, né, porque o dinheiro era bom, mas ele não foi porque, pô, ia ficar longe, né, dinheiro nem... Tem que ver se vale a pena, né, mas ainda bem que ele não foi, né, que ele tá aí ficou aqui, e eu precisei dele de muitos momentos, ele estava aqui do meu lado. Aí tá. E a senhora falou, não, eu cobro, eu não sei se foi 400 ou foi 800 euros. Não, eu cobro, vamos dizer, 400 euros. 400 euros eu consigo deixar a sua filha ser portuguesa. Eu falei, porra, mas por como? Não, porque você tá com a autorização CPLP, ela por lei tem direito. Eu achava que era treta. Aí nisso a gente começou a rodar. Aí rodamos na advogada da Câmara aqui, rodamos em outro lugar, rodamos... Eu sei que foi falando, uma confusão, e no final não tinha direito. Desistimos. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E um dia, por acaso, eu vi
E nessa a Olga já tava em cólicas, né? Porque ela não, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E não tinha, né? Na nossa cabeça não tinha. Então eu vi um vídeo de uma advogada e ela dando 3 situações de um filho de brasileiros, né? Filho de estrangeiros que nasciam aqui, como poderia se regularizar. E uma das questões era, se os pais tiverem autorização de residência, tem como legalizar o filho, né, com nascidos aqui. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso e vi que era daquele código daquela menina que ligou para mim antes, né, falando sobre uma brecha da lei, né? Mas eu vou terminar esse vídeo e depois eu conto mais um pouquinho dessa novela.